Segunda Crônicas, capítulo 30. Vamos estar lendo a mensagem do Senhor. A mensagem tem por título o seguinte: Ezequias convida a todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E vai dizer o seguinte no verso de número 1: E depois disso Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Aleluia, glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus. Vamos para o verso 19, amém? Glória a Deus, aleluia. Que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Aleluia. Repetindo mais uma vez o verso 19 e o 20. Que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Aleluia. Levanta as nossas Bíblias e repita juntamente comigo: Senhor Jesus, fala comigo, através da sua palavra, revela o teu querer e a tua vontade. Todos comecem dando glória, 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 glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, aqui está a tua palavra, meu Pai. Eu venho clamando a ti que o Senhor venha revelando o profundo, oculto, escondido, meu Pai. Que o Senhor não venha despedindo os teus filhos de mãos vazias nesta noite, mas que o Senhor venha falando através da tua santa e poderosa palavra, meu Pai. Venha revelando o teu querer e a tua vontade, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Trabalhe em nosso meio, meu Pai. E assim eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Sempre glorifica o nosso Pai. Passou, meu querido? E papai, bom? Seja bem-vindo. Aleluia, mais alegre porque a Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor, que tem por tema: Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. A palavra do Senhor vai nos falar um pouquinho antes, no capítulo 28,
Todo-Poderoso. Mas o que a gente vai aprender na palavra do Senhor é o seguinte: quem carrega a presença do Senhor, ele tem que ser diferente. Ele tem que fazer as coisas conforme o querer e a vontade de Deus. Ele não pode andar conforme os seus próprios conselhos, o seu próprio entendimento. Ele não pode sentar na mesa dos escarnecedores. Ele tem que viver diferente. E viver uma vida voltada para os princípios e a vontade de Deus é uma vida de renúncia. É uma vida que eu bem tenho que entender que quando eu começo a servir a Cristo, eu sei que eu não posso andar como eu andava antes. Eu tenho que bem saber que quando eu fazia as coisas no mundo era de um jeito, mas agora que eu estou na presença do Senhor, eu tenho que renunciar. Renunciar às minhas próprias vontades. Renunciar ao meu próprio eu. Cadê o glória a Deus, igreja? Aleluia! O Espírito Santo de Deus, ele se faz presente na casa. O Senhor está falando que aquele rei, ele andava conforme o querer e a vontade dele. Ele adorava deuses pagãos, tudo aquilo que Deus havia proibido, aquilo que Deus havia detestado. Porque nós bem sabemos, Glória a Deus. a gente só pode agradar um, ou a gente agrada a Deus, ou a gente agrada o mundo. Ou a gente agrada o mundo ou agrada a Deus. Não tem como viver uma vida diante do altar do Senhor de qualquer maneira e de qualquer jeito. Não, não, não. A gente tem que viver uma vida voltada para a palavra dele. Porque o que é certo para Deus continua sendo certo. O que é errado para ele continua sendo errado. A palavra de Deus, ela não muda e jamais mudará. Glória a Deus. As pessoas podem até tentar mudar a palavra, aquilo que está escrito na palavra do Senhor, mas o que vale para Deus é aquilo que já foi escrito aqui, aquilo que está predestinado, Glória a Deus. aquilo que já foi falado, aquilo que já foi pregado para ti, porque você conhece a verdade. Aleluia. Acas, quando ele fez a escolha de desobedecer à vontade de Deus, ele sabia, ele tinha plena consciência de que ele estava fazendo as coisas erradas. Só que aí tem um porém. Quando a gente faz as coisas conforme o nosso querer, quando a gente quer agradar a nossa própria carne, aí tem um porém de Deus sobre as nossas vidas. Aí vem a consequência do meu e do teu pecado. E aí que está o porém. A gente, quando peca diante da presença do Senhor, vem a consequência do nosso pecado. Vem a frieza espiritual. Você já não sente mais a presença de Deus como você sentia outrora. Você já não sente a presença de Deus louvando o hino. Você já não sente a alegria de estar na casa do Todo-Poderoso. Você já não tem forças mais para orar. Você já não tem forças mais para buscar. Porque o pecado tomou de conta. E uma coisa que a gente tem que saber é que quando o pecado entra, ele faz separação de eu com Deus. É como se tivesse uma barreira entre eu e Deus. É como se a minha e a tua oração não chegasse diante do trono. Porque o pecado causa o esfriamento espiritual, causa a separação de eu com Deus. Por isso a gente tem que viver uma vida voltada para a vontade do Todo-Poderoso. Orianda, anda, sudecando, Espírito Santo de Deus. O Senhor continua sendo o mesmo. Ele ainda quer que a gente venha renunciar, que a gente venha buscar, que a gente venha se santificar. Porque a palavra do Senhor fala:
eu e você ficar. Porque naquele grande dia, aquele que foi entrar na Nova Jerusalém, o Senhor vai falar: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança aquele rei que já vos está preparado. Ele foi preparar lugar, morada para mim e para você. Mas para aqueles que ficar, aqueles que estiver com a bagagem do pecado do lado, a bagagem da contenda, a bagagem da fofoca, a bagagem da mágoa, do rancor, do ódio no coração, porque não consegue liberar perdão, o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Eu não conheço você, e nem conheço a ti. Eu não vos conheço. Imagina naquele grande dia, você ir ter com teu pai, e o teu pai olhar para você, e você está de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aí que está o porém, igreja. Por isso que aqui na terra a gente tem que santificar, a gente tem que buscar, a gente tem que fazer a diferença. Porque abrir a boca para falar eu sou cristão, carregar a Bíblia aqui debaixo do braço, é muito fácil. É muito fácil falar: eu estou indo lá na igreja, eu vou cultuar, eu vou buscar a face de Deus. Mas e debaixo do tapete, quando você levanta e sacode ele? E o pecado e a sujeira que está debaixo? Aí que está o difícil. Porque eu e você temos que ser diferentes. Eu e você temos que buscar cada dia mais se humilhar diante da face do Todo-Poderoso. Porque isso agrada ao Senhor. Você não está se humilhando diante de qualquer pessoa, não. Você está se humilhando diante da presença do teu Pai, do teu ama, daquele que cuida de você, daquele que zela pela tua vida, pela tua salvação, daquele que está cuidando de todas as coisas quando você não está vendo. Você não está se humilhando diante da presença de qualquer um, não. Você não está diante da presença de qualquer pessoa, sim diante da presença do teu Pai. Então eu e você precisamos fazer o certo. Porque o que é certo, o que é errado. Não adianta eu e você vir com conversa fiada diante da presença de Deus. Que conversa fiada é essa, irmã Beatriz? A seguinte: Senhor, me perdoa, eu não fiz porque eu queria. Senhor, eu pequei porque fulano de tal veio falar coisas para mim, Senhor. Eu pequei por conta de fulano. Não. Com Deus não tem desculpa. Porque Ele conhece o meu e o teu coração. Ele conhece as tuas intenções. Não adianta a gente vir com desculpa diante da face do Todo-Poderoso, não. Porque Ele te conhece. Ele sabe dos momentos que você tem passado, que você poderia ter renunciado, mas você optou por fazer. Você optou por andar desse jeito. E nem o rei Acaz. Acaz, ele fez uma escolha, e a escolha dele foi como muitos reis andaram no caminho tortuoso. E com Deus o caminho é reto, é estreito. Não tem meio caminho que a gente pega. Não tem arrodeios. Não tem isso com Deus. O caminho pode até ser mais demorado com Ele, mas é o caminho confiável. É o caminho que vai te levar até a salvação da tua alma. E é esse caminho que eu e você precisamos andar. Não é qualquer caminho. Não é pegando atalhos que você vai chegar lá, não. Sinto muito lhe dizer. Os atalhos vai te levar para a perdição, vai te levar para buracos. Você já viu a história de pessoas que quando ela tem um atalho na estrada, por conta do caminho, ele se depara com buracos, com lama no meio do caminho. Imagina se eu e você faz esse
escolha de pegar atalhos. Os atalhos não nos levam à salvação. O caminho mais demorado, o caminho estreito, o caminho que Cristo Jesus nos direciona, esse é o caminho que eu e você devemos andar. É esse caminho que vai levar à salvação da minha e da tua alma. Não é pelo caminho tortuoso, o caminho mais fácil, o caminho que você vai chegar mais rápido. É o caminho que agrada a Deus. Porque tudo foi feito para Ele. A palavra do Senhor vai falar: porque dele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Tudo é dele, tudo está sob a vontade dele, sob o querer dele, não sob a minha e sob a tua vontade. Não é o Senhor que tem que ser submisso a nós. Olha o que o Senhor colocou no meu coração. Não é o Senhor que tem que ser submisso às nossas vontades, mas a gente que tem que ser submisso à vontade de Deus. Quem vai entender aquilo que o Senhor está falando? E a palavra do Senhor vai falar que por conta que aquele rei, por nome de Acaz, ele fez o que desagradava a voz do Todo-Poderoso, Judá foi humilhada por seus adversários e por estarem longe da vontade de Deus. Mas sabe de uma coisa que eu me agrado? Mesmo diante de uma situação que Deus poderia ter abandonado o povo, Deus poderia ter deixado aquele povo de lado, o Senhor sempre levanta um para fazer a diferença. O Senhor, pela sua infinita misericórdia e amor que Ele tem pela minha e pela tua alma, o Senhor sempre levanta um. Levanta um para fazer o certo, para consertar aquilo que estava errado, para colocar aquilo que estava fora do lugar no lugar mais uma vez. Aleluia. E não foi diferente. No capítulo 29, o Senhor vai falar que depois de Acaz ele morrer, o Senhor vai levantar um que era de pouca idade, que não tinha muita experiência, que tinha por nome de Ezequias. Ezequias, a partir do momento que ele vai reinar, ele começa a fazer a diferença. Glória a Deus. Ele começa a ter atitudes diferentes em seu reinado. Porque ele sabia, Acaz tinha feito tudo errado. Glória a Deus. Mas ele tinha em sua cabeça: não, eu vou fazer o certo. Eu vou fazer o que agrada a voz do Todo-Poderoso. Eu não vou andar por caminhos tortuosos, caminhos da perdição, caminhos que desagradam ao Todo-Poderoso. Não, eu vou fazer o certo. E aquele rei, por nome de Ezequias, quando ele começa a reinar, ele começa a cuidar dos preparativos do templo. E que preparativos eram esses? Era a reforma do templo. Porque se o povo estava debaixo de uma idolatria, debaixo de um reinado de perdição, desculpe a palavra, mas sim o reinado de Acaz foi um reinado de perdição. Porque a partir do momento que você adora a deuses pagãos, você está no caminho de perdição. Então Ezequias, ele vai cuidar da reforma do templo, para que naquele lugar viesse ser feito um reavivamento da parte de Deus. E quando Ezequias, ele começa a cuidar dos preparativos do templo, tudo ali começa a dar certo. E aí chegamos no capítulo 30, que tem por tema o seguinte: Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Quando estamos nessa situação, nós vemos que Ezequias já tinha cuidado de tudo ali dos preparativos do templo.
e eles estavam cuidando ali de uma festa que seria celebrada, que era a festa da Páscoa. Uma festa que trazia à memória a libertação do Senhor para com o povo. Uma festa que foi celebrada justamente para lembrar justamente daquele tempo de que o povo estava escravo dos egípcios, mas que o Senhor tinha concedido uma libertação ali para aquele povo. Mas a palavra do Senhor vai também falar que Ezequias, ele vai ali divulgar aquela carta para todo o povo participar da festa de Páscoa. Mas a palavra do Senhor vai falar que algumas pessoas zombaram naquele momento. Zombaram daquela celebração. Uma celebração que trazia o quê? A libertação do povo. A memória da libertação do povo. Uma conquista que o Senhor havia concedido para aquele povo. Porque aquele povo era escravo. Vivia debaixo de um jugo. Eles tinham que obedecer. Muitas vezes eles tinham que trabalhar dia após dia, noite após noite, porque os egípcios eram quem mandava naquele tempo. Mas o Senhor tinha concedido uma libertação. Mas é triste de se dizer que tinha pessoas ali que zombaram naquele momento. Um momento de conquista, um momento de adoração ao Senhor. E um momento que era para ser vivido um reavivamento da parte de Deus. Um momento de felicidade. Porque o tempo estava numa condição que outrora estava decaindo. É a realidade. Aquele tempo estava de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas quando Ezequias ele começou a cuidar ali da reforma, tudo estava diferente. O holocausto estava pronto para entregar o sacrifício diante da presença de Deus. Era um momento de comunhão entre os irmãos, de buscarem a Deus, de se redimirem, de se sacrificarem ali naquele momento, de humilhação diante da presença do Todo-Poderoso. Mas tinha pessoas que infelizmente zombaram naquele momento. Mas o que o Senhor quer ministrar a meu e ao teu coração diante dessa passagem? É que o Senhor quer que eu e você venhamos cada dia mais se consertar diante da presença dEle. E para que a gente venha viver um novo tempo. Um tempo de presença. Um tempo de se encher cada vez mais, de mergulhar em águas mais profundas do Espírito de Deus. É esse tempo que o Senhor tem preparado para mim e para você. E aquela carta do rei Ezequias era exatamente isso. Um convite a todo o povo buscar a Deus em união, em concordância, em se humilhar diante da presença do Senhor, de oferecerem sacrifícios ao Senhor. Deus de Israel. Mas infelizmente tinha pessoas que não entenderam aquele momento. Glória a Deus. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus, porque tiveram pessoas que diante daquele momento entenderam o propósito de Deus. Entenderam que era o momento de buscar, o momento de voltar às primícias, voltar a buscar ao Senhor. O momento que o Senhor havia preparado para que o povo viesse se redimir, se humilhar diante da presença do Senhor, para que o Senhor viesse ali derramar da sua presença mais uma vez, para que o Senhor venha cada vez mais falar com aquele povo. Era o momento que o Senhor havia predestinado para aquele povo. E tinha pessoas que tinham entendido. Mas a palavra do Senhor também vai falar que tinha pessoas ali que ao invés deles se santificarem, tinha pessoas que não se santificaram diante da presença do Senhor, mas estavam ali
dispostos a participar da festa de Páscoa. Glória a Deus. Mas ali, pela infinita misericórdia do Senhor, o Senhor fez com que até mesmo Ezequias visse aquela situação e ele orasse por aquelas pessoas. Glória a Deus. Para que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, mais uma vez, ainda que aquele povo tivesse participado da festa de Páscoa, que o Senhor vinha se derramar mais uma vez da presença dele e sarasse aquele povo mais uma vez. Glória a Deus. Então, o que a gente tira dessa mensagem para mim e para a tua vida? O Senhor, Ele quer que eu e você venhamos nos consertar diante da presença dele, para que Ele venha mais uma vez derramar da presença dele sobre a vida. Porque aqueles que não sentiam mais a presença de Deus, para aqueles que não sentiam mais a presença do Todo-Poderoso, venha sentir mais uma vez. Para que aquela pessoa que outrora entrou aqui e não estava mais sentindo o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, venha sentir mais uma vez. Mas que eu e você venhamos nos consertar diante da